eu sou a professora Francine. Eu sou a professora Silvia Iris e estaremos trabalhando com vocês a disciplina de Linguagem e Alfabetização. Hoje nós estamos na Escola Municipal Rosalina Cordeiro de Araújo, localizada no bairro Vila São João, no município de Irati, onde visitaremos uma classe de alfabetização, o primeiro ano da professora Silmara Machado. E agradecemos à professora Elza Valenga, que é a diretora dessa instituição, por nos ter dado essa oportunidade de estarmos hoje aqui. E sejam todos bem-vindos à nossa disciplina. Agora estamos dentro de uma sala de alfabetização, primeiro ano da professora Silmara Machado. Nesse momento, ela irá desenvolver uma atividade de leitura com os alunos. Então, hoje é o nosso dia da leitura e um aluninho, uma aluninha sempre é escolhido. Então, hoje quem vai contar a historinha é a Ana Caroline. A Ana Caroline escolheu uma historinha bem legal, né, Ana Caroline? Então, vem aqui contar a historinha. Todo mundo ouvindo com bastante atenção a historinha da Ana. Como que é o nome da historinha da Ana? Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma menininha que gostava muito de sua vovó. Ela levou uma torta de maçã para sua vovó e o lobo mau ele apareceu e disse: "Quem é essa menininha bonita levando uma cesta tão cheirosa para sua vovó?" Então ela deu de cara com uma borboleta bem grande e a borboleta disse: "Aonde você está indo, Chapeuzinho Vermelho?" "Eu estou indo para a casa da minha vovó. Vá para o caminho de flores, lá você chegará mais rápido." Então o lobo mau, ele foi correndo para a casa da vovó e comeu a vovó. Ele pôs a touca e os seus óculos e o pijama da vovó, deitou na cama e o Chapeuzinho Vermelho entrou lá e disse: "Vovó, mas que boca grande é essa pra te comer?" E comeu a Chapeuzinho Vermelho. Mas um caçador que escutou um grito, ele olhou na janela e quando o lobo mau foi dormir, o caçador pegou a tesoura, cortou a barriga do lobo e tirou as duas de lá de dentro. Então ele costurou, encheu a barriga do lobo de pedra e costurou a barriga. Muito bem, palmas para a coleguinha. Parabéns, Ana. Então, a semana que vem a gente vai escolher outro aluno que vai contar a historinha. E hoje a professora vai contar a historinha da Lilás. Quem que conhece a historinha da Lilás? Alguém conhece? Eu. Oba, então tem bastante gente que conhece. Então, a Lilás era uma menina diferente. Então, a professora vai contar a historinha Lilás, uma menina diferente. Por que será que a Lilás era diferente? No primeiro dia de aula, os alunos levaram vários presentes para a nova professora. Café italiano, perfumes, lencinhos, porta-joias em forma de coração, estojo de maquiagem e muitos presentes. Lilás, por sua vez, levou um presente que ela mesma tinha feito. O que era? Uma caixinha de papelão. E sabem o que tinha dentro da caixinha de papelão? Adivinhe. Alguém quer arriscar? O que era? O que será que tinha na caixinha? Pedrinhas coloridas. Um cadarço vermelho e meio ovo de pardal. Olha os presentes que a Lilás levou. No último dia de aula, os alunos presentearam a professora com um buquê de flores, com cartões feitos à mão e, para a surpresa dela,
uma linda coleção de pedras. Lilás era diferente, mas talvez ela não era tão diferente assim. Fim. Gostaram então da Lilás? Sim. Então agora a gente vai fazer atividades sobre a Lilás. Então, Lilás era uma menina diferente. Quem gostaria de ser amigo da Lilás? Eu também, eu queria aprender a desenhar maçã igual a Lilás. Né? Então agora a gente vai voltar para as carteiras e a gente vai fazer atividade com o nome da Lilás. Então a nossa ajudante de hoje vai distribuir a atividade que a gente vai fazer da Lilás. A Lilás, ela tinha alguns materiais. E a gente vai trabalhar o nome desses materiais. Como que eu escrevo li? Li. Quem que quer falar qual a primeira letrinha? Quem que quer vir pegar aqui na caixinha a letrinha? Juan, vem pegar a primeira letrinha aqui para mim. Que letrinha será que o Juan vai ter que colocar para formar? Vamos ver. Tcharam! Alguém quer ajudar o Juanzinho? Vem a Estela. Então, qual é a primeira letrinha será? Ainda é segredo, né? O Juanzinho falou que é isso aqui. É? Não? Qual é o som? Li. E o que será que está escrito aqui? Qual a letra que está aqui? Então não é essa letrinha. A Estela achou essa letrinha aqui. A letrinha L. Está certo? Sim. Sim. Mas tem a vogalzinha que vai passear junto com o L, olhando lá na centopeia. Qual será essa vogalzinha que vai passear junto com o L para formar o li? I. Muito bem, então vamos achar o I. Quando eles vão procurando, vocês já sabem que é para formar li, L, I. E lá. Lá. Olha o sonzinho. Lá. Todo mundo falando junto comigo? Lá. Que sonzinho que saiu? A. Com quem será que o A foi passear? O A. Muito bem. O que está faltando aqui então? O L. Porque L-A... Lá. E depois, Lilás. Esses sonzinhos. Muito bem. É o sonzinho do quê? Olha aqui. O sonzinho da cobra. Isso todo mundo sabe, né? Então, vamos achar a letrinha S. Aqui, ó, achamos. Então, aqui a gente conseguiu montar o nome da nossa personagem principal. Então, L-I, L-A, lá. E juntando S vai ficar Lás. Então, nós temos aqui já o nosso quadro montado. Pode sentar. Tivemos a oportunidade de observar um pouco da prática da professora alfabetizadora Silmara Machado. A partir do seu trabalho,
nós podemos salientar a vocês, alunos, que no nosso país nós temos diferentes métodos de alfabetização. O que se constitui bastante difícil dizer se um método é melhor ou outro é pior. Na verdade, esses métodos eles surgem de acordo com várias tendências educacionais. E é importante que você, nesse processo de formação, conheça cada um desses métodos e também as teorias que fundamentam cada um deles. Quando nós pensamos no processo de alfabetização e letramento, nós não podemos esquecer que nós vivemos em uma sociedade grafocêntrica. O contato que as nossas crianças têm com os processos de leitura e escrita, eles começam muito antes da sua entrada na escola. Mas é na escola, no processo formal de educação, que os processos de leitura e escrita vão se aperfeiçoar. Então, nós queremos salientar a você que o processo de formação do professor é extremamente importante para compreender o uso dos diferentes métodos. Na prática da professora Silmara, você pode perceber que ela faz uso de diferentes métodos e não apenas de um deles. O que nós queremos representar com isso? Queremos dizer a você que na sua prática é importante que você observe o dia a dia do seu aluno, que você conheça as suas capacidades, as suas limitações e compreenda que cada criança tem um tempo diferente de aprendizagem da outra. Nesse caso, você, professor, tem a liberdade para fazer a escolha de qual método de alfabetização mais se adapta à sua turma, à realidade da sua escola e também àquilo que é previsto na proposta pedagógica da escola. Na visita pela escola, nós podemos observar diferentes formas de trabalhar com o lúdico nesse processo de alfabetização. Isso implica em dizer que é importante que o professor, conhecendo o tempo de aprendizagem do seu aluno, respeite esse tempo e entenda que esse aluno ele precisa ter em mãos diferentes materiais, o uso da literatura, o uso de outros aportes de leitura e escrita, para que essa criança perceba na vivência da sociedade qual é o papel real da escrita. Como nós tínhamos anteriormente algumas práticas no nosso país em que as histórias, os métodos trabalhados em sala de aula traziam experiências muito distantes da criança, que não tinham muito a ver com o seu contexto social. E acho que um exemplo muito claro disso é o que traziam as velhas cartilhas, onde, por exemplo, Ivo viu a uva, mas a criança nem sabe quem é Ivo, nem sabe de que uva estamos falando. É importante que o processo de leitura e escrita, ele parta da realidade da criança e que também o professor entenda que esse aluno, ele passa por diferentes fases de construção do processo de leitura e escrita. O Vygotsky vai nos dizer que nós podemos sim forçar uma criança a leitura e a escrita e que ela vai responder, mas que isso não indica que de fato essa criança está preparada para esse processo. O processo de leitura e escrita é um processo que acontece de dentro para fora. Por isso que ele é um processo muito mais particular da criança do que do professor que está alfabetizando. É claro que com isso não estamos dizendo que o professor não é uma figura importante nesse processo. O professor é extremamente importante e principalmente é importante que esse professor tenha conhecimento do trabalho que ele desempenha numa classe de alfabetização. Pela lei atual, nós temos do 1º ao 3º ano para alfabetizar as nossas crianças. Esse tempo tem que ser respeitado e também tem que oportunizar a essa criança o conhecimento de diferentes processos da leitura e da escrita. Queremos agradecer a presença da professora Silmara Machado conosco nessa videoaula. Olá, professora! Olá, tudo bem? A gente que agradece, foi um prazer tê-los na nossa sala. Troca de experiências, né? Professora, aprofundando um pouquinho mais aquilo que nós já vimos na sua sala de aula, um pouquinho da sua prática, nós gostaríamos de saber da professora quais são as maiores dificuldades identificadas no processo de alfabetização. Nesse processo, são alguns fatores que atrapalham bastante a indisciplina. Não seria o caso da minha sala de aula, né? Mas algumas experiências que a gente teve, né, indisciplina são um dos fatores que atrapalha bastante.
E outro fator é a frequência. O aluno muito faltoso é um aluno que vai ter bastante dificuldade no aprendizado. Professora, nós apresentamos na nossa disciplina algumas questões relacionadas aos métodos de alfabetização. Claro que não existe um único método para utilizar, e a gente percebe na prática da professora que a professora utiliza de vários recursos para alfabetizar os seus alunos. Tem alguma coisa que seja determinante na sua prática, na escolha desses métodos? O que a gente precisa fazer é com que o aluno tome gosto pela leitura, né? Que a partir da hora que ele tome gosto pela leitura, ele vai se interessar em aprender a escrever, em aprender a ler. Então a gente tem de utilizar métodos que vão atrair a criança, né? A gostar, a criar, né? Criar histórias, como o meu hábito do dia da leitura, é com que a criança invente uma história, crie personagens, né? E a partir daí ela vai desenvolvendo, né, o seu aprendizado, o seu gosto pela leitura e pela escrita, né, pela criação de histórias. Na verdade, a professora associa muito a literatura nesse processo. Sim, eu gosto muito de trabalhar com a sequência didática, né? Então eu escolho livros que vai incluir o conteúdo do bimestre. A partir dali eu vou trabalhar uma sequência, né? Durante a semana eu vou incluir todos os conteúdos naquele livro de literatura, que eu sou apaixonada por alfabetização. E o que nos chamou muita atenção também na sua prática é que a professora permite que os alunos sejam produtores desse processo de leitorização e escrita. E acho que isso é um processo bastante importante. A respeito do pacto, professor, o que a professora, enquanto alfabetizadora, teria a contribuir com os nossos alunos? O pacto, ele foi um curso assim que foi muito importante, né? Uma formação que foi troca de experiências, né? Eu tenho a minha experiência, eu tenho os meus jogos, os meus métodos, os meus meios, né, de ensinar, e a minha colega também tem. Então, com esses encontros, a gente pôde, né, ter essa troca de experiências uma com a outra, e isso foi enriquecendo, né, a nossa bagagem, para a gente transmitir, para a gente passar para o nosso aluno. Então, o que você percebeu a partir do pacto é que ele trouxe contribuições positivas na sua atuação. Muitas. Ok, muito obrigada, professora, Eu que agradeço. pela sua presença, por abrir a sua sala de aula, para que nós e nossos alunos pudessem conhecer um pouquinho mais do trabalho de uma professora alfabetizadora. Professora Silvia, antes de irmos para os encaminhamentos finais da nossa videoaula, eu gostaria de pedir que a professora, enquanto alfabetizadora por 8 anos, pudesse contribuir um pouquinho com a sua experiência. Então, a alfabetização eu vejo como uma das principais etapas da vida acadêmica de qualquer pessoa. É aí que se inicia tudo. Então é imprescindível que a alfabetização ela seja muito bem feita para que esse aluno não leve dificuldades no decorrer de toda a sua vida acadêmica. E também, professora Francine, o importante não é só a questão da alfabetização, mas a alfabetização e o letramento. A criança saber qual é o uso social da escrita, o uso social da leitura. Tudo isso se faz de extrema importância nessa etapa que inicia aqui, nas séries iniciais. Obrigada, professora. E gostaríamos de salientar a você, nosso aluno, que é imprescindível para o sucesso dessa disciplina que você acompanhe todos os materiais que nós sugerimos para a leitura, que você reflita sobre eles e pense na sua futura prática. Lembrando que, para além da crença de que ser professor é um dom natural, professor se forma professor e precisa estudar o seu campo de saber. Nessa disciplina de linguagem e alfabetização, vocês têm a oportunidade de aprender um pouco mais como a criança desenvolve os processos de leitura e escrita. E nos colocamos à disposição, tanto eu quanto a professora Francine, através do Moodle, para que vocês possam estar esclarecendo, tirando suas dúvidas. Também temos o auxílio das tutoras que estão para auxiliar vocês, então estejam cientes de que a qualquer momento vocês podem estar entrando em contato, tanto comigo, com a professora Francine, com as tutoras. Tenham todos uma boa disciplina. E esperamos que essa videoaula tenha contribuído para a construção de novos conhecimentos e aprofundar aqueles conhecimentos que vocês já trazem acerca do processo de leitura e escrita. Muito obrigada!